Atos 20, amém? Eu quero ler apenas um versículo 24. Atos 20, 24. Aqui o apóstolo Paulo ele diz assim: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez para a gente entender o que Paulo está querendo nos dizer. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós adoramos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós agradecemos mais uma vez, Pai, a oportunidade, o privilégio de estarmos na Tua casa e aprendermos a Tua palavra. Oramos nesse momento para que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa estar nos ensinando, estar nos mostrando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, ó Pai. Tira todo impedimento, tira todo atrapalho, Senhor, para que nós possamos entender a Tua palavra, entendermos o propósito pelo qual nós estamos aqui nesta noite, propósito pelo qual o Senhor nos resgatou, propósito pelo qual nós estamos, Pai, nesta terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Tira todo impedimento, tira todo e qualquer atrapalho, para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos, ó Pai, entender realmente aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos corações nesta noite, Pai. Oramos em nome de Jesus para que todo e qualquer atrapalho possam cair por terra, todo e qualquer impedimento possa cair por terra e possamos receber a Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Oramos para que dentro de nós se cale toda a voz interior, tudo aquilo que vem de nós querendo, Senhor Deus, competir com a ação do Teu Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Nós oramos para que tudo isso caia por terra, Pai. Fala aos nossos corações, e oramos a Ti em nome de Jesus, Pai, para que esta palavra fique gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Eu queria começar esta mensagem, amados, fazendo uma pergunta para você. Por que você está aqui? Por que você está aqui? E quando eu pergunto por que você está aqui, eu não estou dizendo por que você está aqui na igreja agora. Mas a minha pergunta é por que você está aqui neste mundo? Por que você está aqui neste mundo? Você acredita que está aqui por acaso? Você veio para o mundo por acaso? Ou você está aqui porque a sua vida tem algum propósito, a sua vida tem algum sentido? Você acredita que você existe por algum motivo? A sua existência tem um motivo? Ou você é obra do acaso? Como eu brinquei aqui na mensagem aqui das 18 horas, você é fruto de uma falha no preservativo? Qual é a razão pela qual nós estamos aqui neste mundo? E eu quero usar esse texto, amados, do apóstolo Paulo para a gente meditar. E eu quero também basear essa minha palavra hoje numa palestra que eu ouvi de um pastor chamado Jorge Nuda. Eu quero basear na palestra que eu ouvi dele e falar com os irmãos e refletir sobre isto. E quando a gente olha para esse texto, amados, ninguém tem dúvida de que Paulo tinha consciência do seu chamado. Paulo tinha consciência do seu chamado. E que nós poderíamos definir como uma missão de vida. Como uma missão de vida. E um dos motivos, amados, que me levou a trazer essa palavra hoje, é porque durante esta semana eu fui incomodado no bom sentido, por duas pessoas que trouxeram duas questões para mim. E eu quero tentar responder essas duas questões numa mensagem só. Essas pessoas, uma delas disse assim para mim:
eu estou procurando saber qual é o sentido da vida. Né? Ela disse assim, eu estou querendo saber qual é o sentido da vida. Eu estou atrás dessa resposta. E uma outra pessoa me interpelou, ela me perguntou, o que é chamado? O que significa chamado? E eu quero tentar responder essas duas coisas hoje aqui, numa mensagem só. Então, o que eu quero responder aqui através da palavra de Deus? Qual é o sentido da vida e qual é o sentido da minha vida, ou seja, qual é o meu chamado? Eu quero tentar responder essas duas coisas. E talvez, amados, uma das matérias, eu não sei se seria essa a palavra adequada, mas uma das áreas da ciência, do ensino, do estudo, que mais tenta explicar ou responder sobre o sentido da vida é a filosofia. Né? A filosofia ela tenta entender qual é o sentido da vida. E a filosofia ela tem esquadrinhado esse assunto. Mas a única fonte confiável na onde nós podemos beber e saciar a sede das nossas almas por um sentido nesta vida, amados, é a palavra de Deus. O único lugar onde nós vamos encontrar realmente resposta para qual é o sentido da vida é a palavra de Deus. Eclesiastes 3:11 diz assim, ele no caso é Deus, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Isso aqui é a tradução da King James atualizada. A tradução da João Ferreira de Almeida atualizada diz assim, Deus tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o sábio autor de Eclesiastes, né, ele está dizendo aqui, amados, que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Isso quer dizer que só Ele pode responder qual é o sentido da vida e qual é a nossa missão, o nosso chamado aqui nessa terra, que eu intitulei como a nossa missão de vida. Cada vez mais, amados, nós temos observado na nossa sociedade, nós temos visto algo que é chamado de niilismo existencial. Não sei se você alguma vez ouviu essa palavra niilismo. Eu vou pedir para colocar para mim aqui o slide. Tem uma definição, eu coloquei aqui de uma maneira bem simples. Niilismo é uma doutrina filosófica que indica um pessimismo e ceticismo extremos perante qualquer situação ou realidade possível. Consiste na negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais. Né? Então, o que o niilismo ele ensina? Né? As pessoas que vivem de acordo com essa filosofia, elas acreditam, amados, que nada faz sentido. Né? Que tudo é um acaso. Não faz diferença se eu existo e por que eu existo. A morte é um absurdo. Né? Quer dizer, tudo é um caos, tudo, né, é algo que está acontecendo aleatoriamente. O mundo veio através de uma explosão, alguma coisa nesse sentido. Então, para essas pessoas, né, o mundo não tem sentido algum. E isto, amados, leva as pessoas também a acreditarem que a vida não tem sentido e que não existe esperança para a vida. E eu creio que essa ideia, amados, e essa influência, né, tem causado na sociedade um estrago muito grande e tem levado muitas pessoas ao suicídio. Quando a pessoa começa a achar que a vida dela não tem sentido, ela vai imaginar o quê? Se eu morrer, tanto faz, tanto fez. Né? Tanto faz se eu existir ou se eu não existir. E isso tem levado muitas pessoas ao suicídio. Na linguagem de Jean-Paul Sartre, ele fala que a vida é um enjoo, uma náusea. Né? Então, para pessoas que têm essa perspectiva, amados, realmente a vida não traz muita esperança. Né? Para pessoas que têm essa filosofia, essa ideia da vida, a vida não faz sentido e ela não traz muita esperança. É por isso que os chamados existencialistas, né, eles expressam o sentido da vida em um segundo. Né? O que é expressar a vida em um segundo? Né? É aproveitar os momentos, viver uma paixão de uma noite, pular de paraquedas, correr em alta velocidade, né?
procurando o quê? Trazer adrenalina, trazer emoções, sentimentos, né? Eles estão atrás de algo que lhes dê, nem que seja por um segundo, um sentido para a vida. Tá? É por isso que as pessoas vivem de adrenalina em adrenalina, de emoção em emoção, né? É por isso que as pessoas vão de paixão em paixão, elas vão de uma aventura aqui a outra aventura ali, e muitas pessoas vão até as drogas, tentando preencher esse vazio existencial, né? O chamado niilismo existencial. E tem um autor que ele escreve algo que eu acho interessante, vou pedir para colocar o segundo slide. Os Guinness diz assim: a tragédia do homem moderno não é que ele sabe cada vez menos sobre o sentido da própria vida, mas que cada vez menos ele se preocupa com isso. Os Guinness é parente do famoso autor do livro dos recordes, né? Então, amados, a questão é esta. A tragédia do homem moderno não é que ele não sabe qual é o sentido da vida apenas, mas que ele não se preocupa com isso. Não tem realmente buscado se preocupar com o sentido da vida. Tem uma obra de um famoso escritor russo chamado Dostoiévski, que muitos nihilistas gostam, né? E ele diz assim, ó: se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, como muitos creem, né? Tudo é permitido. Por quê? Porque se não existe Deus, não existe moral, não existe ética, né? Não existe princípios. Como eles pensam, né? Nada faz sentido, nada, não tem sentido os valores, não tem sentido a própria vida. Né? Esse eu creio, amados, que é um motivo pelo qual muitas pessoas, multidões, são arrastadas, por exemplo, para o carnaval. Por que o carnaval atrai multidões no Brasil? Né? Por quê? Porque as pessoas acham que a vida não tem sentido. Vamos aproveitar aquilo que pode ser aproveitado da vida. Tudo é permitido, né? Como diz Dostoiévski. Se Deus não existe, então tudo é permitido. E essa é a ideia que as pessoas têm. Esse é o motivo pelo qual o carnaval atrai muitas multidões afora. As pessoas estão tentando encontrar um sentido para as suas vidas, nem que seja por alguns dias de diversão, nem que seja por alguns momentos. Mas quando o carnaval acaba, amados, o que sobra? Cinzas. Né? Quando o carnaval acaba, o que sobra são cinzas. Não é à toa que a quarta-feira é chamada quarta-feira de cinzas. Né? Por quê? Né? Porque é isso que sobra da existência das pessoas, que tentam encontrar sentido na vida em si, que tentam encontrar um sentido nas coisas apenas que esta vida tem para oferecer. E é por isso que muitas pessoas aceitam viver uma vida rasa, né? Uma vida superficial. Elas vivem a filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? É isso que muitas pessoas fazem, elas estão deixando a vida levar elas. Né? Vamos deixa a vida correr. Mas o ser humano, amados, ele foi criado para algo muito maior do que a sua própria existência. Nós fomos criados para refletirmos a imagem daquele que nos criou. E nós só iremos saber quem nós somos quando nós soubermos quem Deus é. Nós só saberemos quem nós somos quando nós soubermos quem Deus é. Quanto mais nós sabemos quem Deus é, mais nós sabemos quem nós somos. A nossa identidade está em Deus. A nossa identidade está em Deus. Existe, amados, uma corrente científica que eles acreditam e ensinam sobre o chamado design inteligente. O que é o design inteligente? É uma ideia, amados, e é baseada em fatos. Né? É por isso que a Bíblia diz, no livro de Salmos: diz o nécio no seu coração, não existe Deus. A Bíblia está dizendo que o tolo diz que Deus não existe. Porque a criação, a Bíblia diz que a criação é a manifestação da glória de Deus. A própria criação revela quem é Deus. A própria criação revela que Deus existe, porque o mundo não pode ter sido criado através do caos, como ensinam os evolucionistas, como ensinou Darwin, né? E como creem os ateus. Não tem como acreditar que o mundo veio a partir do nada. Não é obra do acaso, não é fruto de uma explosão cósmica. Mas
a criação toda, e principalmente o homem, que é a obra-prima da criação de Deus, foi gerado por uma mente extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E tudo isso, amados, com um propósito que vai além da nossa existência terrena. Então, eu quero que você olhe essa outra frase. A maneira como você enxerga Deus vai definir a maneira como você vive. É a frase do Jorge Noda, que é da onde eu tirei a mensagem de hoje. A maneira como você enxerga Deus vai definir a maneira como você vive. E nós vamos observar, amados, que uma grande parte das pessoas, elas dizem conhecer Deus, mas elas não vivem da maneira como Deus gostaria que elas vivessem, porque elas não conseguem. Elas não conseguem realmente enxergar Deus da maneira correta. Porque a maneira como você enxerga Deus vai definir a maneira como você vive. Isso é muito importante, amados, nós entendermos. É muito importante nós entendermos isso. Porque quando você define quem Deus é, você define quem você é. Quando você define quem Deus é na sua vida, você define quem você mesmo é. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existem basicamente 4 maneiras, amados, pela qual as pessoas se relacionam com Deus. A primeira é o ateísmo, ou seja, Deus não existe. A segunda é o panteísmo, tudo é Deus, inclusive eu. Pan significa tudo, tudo é Deus. Inclusive eu sou uma partícula de Deus. Existe o deísmo, Deus existe, mas não intervém da criação. É como se o mundo fosse um relógio, que Deus deu corda, sabe aqueles relógios antigos de corda? Deus deu corda e deixou ele rodando sozinho. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas num Deus que não interfere na vida humana. E tem o teísmo, que é o que a Bíblia ensina, que Deus existe e governa sobre todas as coisas. Deus governa sobre o universo, amados. Deus governa sobre todo o universo. Ele é Senhor sobre todo o universo. Se você pudesse ir de uma extensão a outra do universo, numa velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, se você conseguisse de uma ponta a ponta, você levaria 100 mil anos à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E Deus, Ele é Senhor sobre todo o universo, e Ele é Senhor sobre a vida de todas as pessoas na face da terra. Cada partícula, cada átomo do nosso corpo está controlado por Deus. Tudo pertence a Ele, tudo existe por causa dEle. E embora, amados, a grande maioria da população brasileira, estou se atendo mais aqui à população brasileira, embora a grande maioria da população brasileira se considere cristã e diga acreditar em Deus, a maioria tem uma ideia errada acerca de Deus. Por que tem uma ideia errada acerca de Deus? Porque vivem as suas vidas sem considerar Deus, sem buscar entender o motivo pelo qual Ele as criou. Há algo bastante contraditório nisso, amados. Olha só, existem cristãos que vivem como se fossem ateus, e ateus que vivem como se fossem cristãos. Por quê? Porque embora não creiam que a vida tem um significado, embora os ateus creiam que a vida não tem um significado, os ateus muitas vezes se comportam mais como os cristãos do que os próprios cristãos. Porque às vezes você vai encontrar ateus que se preocupam com a justiça, com a ética, com a compaixão. E isso é algo incoerente. Por que é incoerente? Porque se o ateu crê que nada faz sentido, por que ele vai se preocupar com a justiça, com a compaixão, com a ética? Por que ele vai se preocupar com isso? Se nada faz sentido, se a vida é um acaso. Sabe por que o ateu, ele age muitas vezes como cristão? Porque embora ele negue a existência de Deus, ele vive ainda a imagem e semelhança de Deus. Ele é uma criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ele pode negar a existência de Deus. Por causa do pecado. O ser humano foi de Deus. Agora, amados, o trágico é que nós vemos cristãos que agem, que vivem como se fossem ateus. Por quê? Porque embora eles creiam na existência de Deus, eles vivem como se Deus não existisse.
Eles não vivem buscando entender qual é o sentido da sua própria vida, o seu chamado, a sua missão de vida. E eu quero que você observe essa outra frase de Jay Parker. Ele fala assim: temos grandes pensamentos acerca do homem e pequenos pensamentos acerca de Deus. Por que eu digo isso, amados? Porque o ser humano, de uma forma geral, ele é capaz de pagar, às vezes, pequenas fortunas para ouvir homens sábios e eruditos. Ele não é capaz de se deter diante da palavra de Deus para conhecê-lo. As pessoas vão atrás dos famosos, vão atrás dos grandes sábios desta terra. Se você for atrás, amados, de muitos desses sábios, você vai ter que pagar uma pequena fortuna para poder ouvi-los. Então as pessoas, elas têm grandes pensamentos acerca do homem e pequenos pensamentos acerca de Deus. Por quê? Porque elas não se atêm diante da palavra de Deus. Elas não param para estar ouvindo a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já estava alertando lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, onde ele diz que o homem honra a criatura ao invés do Criador. O homem honra mais o próprio homem do que o seu Criador. Nós, amados, vivemos numa chamada cultura do ego, a cultura do eu, onde até mesmo aqueles que dizem crer em Deus, o creem na suposição de que Deus existe para servi-los e satisfazer seus caprichos. É por isso, amados, que mesmo diante de toda essa situação de caos que a gente está vivendo no mundo, diante de todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo, essa pandemia que o mundo está vivendo, as pessoas não estão buscando a Deus. As pessoas não estão buscando a Deus. E quando fazem pedindo que Deus resolva os seus problemas que estão surgindo por causa da pandemia, para que depois elas possam continuar vivendo a vida delas do mesmo jeito que elas estavam vivendo. Quando muito, amados, uma grande parte das pessoas está frequentando as igrejas, ou assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, né? Por quê? Para satisfazer as suas necessidades, de se sentirem religiosos, né? De se sentirem religiosos, ou para apaziguar as suas consciências. Mas não há vida de Deus nessas pessoas. E é isso que eu quero, amados, trazer a consciência esta noite. Trazer a nossa consciência. Esse mesmo autor que eu citei agora por último, Jay Parker, ele fala assim: você pode conhecer muito acerca de Deus e não conhecer Deus. Você pode conhecer muito acerca de Deus e não conhecer Deus. Porque conhecer Deus, amados, envolve relacionamento. Envolve relacionamento que não se obtém apenas frequentando uma igreja, assistindo um culto, mas estando a sós com Deus, em oração, se aprofundando na sua palavra, em intensa devoção. Deus, amados, Ele é alguém que deseja se revelar a nós, que deseja ser conhecido de nós. E nós precisamos, por isso que o salmista diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando a gente olha a palavra de Deus, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz assim: mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Mas ele não está falando simplesmente do fato de nós estarmos dentro da igreja, mas ele está falando da sede de buscar a presença de Deus. É claro, amados, que a igreja é extremamente importante. É por isso que nós temos incentivado aos irmãos que não são do grupo de risco para que estejam na igreja, porque aqui a gente tem um culto público ao Senhor, onde Ele se revela e se manifesta de uma forma extraordinária, como nós experimentamos aqui na hora do louvor. É maravilhoso, não tem nada que pague o que nós sentimos aqui no momento do louvor. Se você está com o coração aberto para ser ministrado e receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu creio que as pessoas que estão acompanhando a transmissão, elas também podem ser tocadas lá onde elas estão, mas não se compara a estar na casa de Deus. Mas nós não podemos, irmãos, fazer do culto e da igreja e da nossa fé uma religiosidade. Viver apenas uma religião, viver apenas uma fé que não nos afeta, uma fé que não revela quem Deus é realmente para nós e que não muda a nossa vida e que não traz um sentido para a nossa vida e que não traz uma missão para a nossa vida. O que a palavra de Deus fala acerca disso, amados?
João 17, Jesus diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A partir do momento em que nós entendemos que existimos em função daquele que nos criou, então nós não podemos existir em função de nós mesmos. Vou repetir, a partir do momento em que nós entendemos que existimos em função daquele que nos criou, então não podemos existir mais em função de nós mesmos. A maior tragédia, amados, é buscarmos seguir nossa própria vida, é buscarmos a felicidade na nossa própria satisfação terrena, egoísta. O Salmo 139, amados, ele nos mostra que o Senhor tem interesse na nossa vida pessoal antes mesmo do nosso nascimento. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um sentido para a sua vida. Amém? Agora, amados, pasmem. Mais de 90% dos cristãos, e isso, amados, é pesquisa, não é suposição, é uma pesquisa que foi feita. Mais de 90%. O pastor que deu a palestra que eu estou usando como base aqui para essa mensagem, ele fala que 93 a 95% dos cristãos não sabem qual é a sua missão de vida. Não sabem porque existe, nem porque Deus as resgatou. Apenas sabem que Deus as salvou para ir para o céu. E se contentam apenas de estar vindo na igreja, estar participando dos cultos. Ah? O importante é que eu sou salvo e que eu vou para o céu. Isso é o que é importante. Irmãos, você pode passar a sua vida toda sem entender qual é a sua missão de vida. E isso, mas é extremamente importante, porque o que dá significado para a nossa vida é entendermos qual é a nossa missão de vida. É isso que é importante. E por isso, amados, que as pessoas estão vivendo a vida na filosofia do pagodinho, do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Não é? E o que é pior ainda, amados, não estão interessados em saber qual é a sua missão de vida, qual é o seu chamado. Não é à toa, amados, que a igreja não tem causado o impacto que deveria estar causando na sociedade. Por quê? Porque a igreja não cumpre a sua missão. Nós, individualmente, não cumprimos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Nossa principal missão de vida, amados, deveria ser conhecer a Deus. A nossa principal missão de vida deveria ser conhecer a Deus. Jesus disse, a vida eterna é esta. Jesus não está dizendo, a vida eterna é você ir para o céu. Ele diz, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e o teu Filho, a quem enviaste. E após nós entendermos isso, que a nossa missão de vida é conhecer Deus, nós precisamos entender qual é o propósito pelo qual Ele nos colocou nesse mundo. Qual o propósito pelo qual Ele nos colocou nesse mundo? Eu usei essa frase hoje de manhã aqui na Escola de Sabedoria, de um escritor chamado Mark Twain. Ele fala assim, os dias mais importantes da sua vida, os dias mais importantes da sua vida, são o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu. Os dias mais importantes da sua vida foi o dia que você nasceu e o segundo dia, o dia que você descobriu por que você nasceu. Por que você está aqui nessa terra? Por que você está aqui nesse mundo? Mas antes de conhecer, amados, qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso chamado, antes de conhecer o seu chamado, sua missão de vida, você precisa conhecer o Deus que chama. Deus que chama. Não existe chamado sem alguém que chama. Quem é que está nos chamando? Quem é que está querendo dar um sentido para a nossa vida? Quem é que está nos dando uma missão de vida? É Deus. Conhecendo Deus, nós conhecemos a nossa missão de vida. É por isso que lá em Oséias 6,3 diz assim, aqui na tradução, nova versão transformada, diz assim, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá. Todas as respostas para a nossa vida estão em Deus. Todas as respostas para a nossa vida estão em conhecermos Deus. Conhecendo Deus, você vai conhecer qual é o propósito dele para a sua vida. Amém?
E eu encerro, amados, com uma frase que eu achei interessante, que diz assim: não existem pedras soltas no edifício de Deus. Não existem pedras soltas no edifício de Deus. A Bíblia compara a igreja de diversas formas, há várias analogias com o qual a igreja é comparada. A igreja é comparada, por exemplo, a um corpo, mas a igreja também é comparada a um edifício. E no edifício de Deus não existem pedras soltas. Não existe ninguém que está dentro da igreja ou que entendeu quem Deus é na sua vida que está por aí acaso. Você é quem você é porque Deus te fez assim. Você está no lugar em que você está porque Deus te colocou nesse lugar para algo que Ele tem específico para a sua vida. Eu falei agora no culto das 18 horas, amados, você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Você é uma pessoa única na face da terra. Única. E você tem uma missão única. É por isso que o salmista disse lá no Salmo 139, ele diz assim: o Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. O que o salmista está dizendo? Ele disse assim: Deus me formou. Ele pegou e me formou. Você não foi criado em escala. Você não foi criado em... Você é. E Ele criou todo o nosso ser. Ele criou o nosso corpo físico da forma como ele é. Às vezes nós, mas eu digo nós de uma forma geral, eu, pelo menos até onde eu me lembre, eu nunca fiquei me questionando por que eu tenho o corpo que eu tenho. Mas tem pessoas que se questionam, né? Por que eu nasci assim, desse jeito, com essas características físicas? Né? Deus criou, amados, da melhor forma possível. Existe um moço, agora ele já deve estar aí com seus 40, eu creio, uns 40, está chegando aos 40 anos. O nome dele é bem difícil de pronunciar, é Nick Jovsky, uma coisa assim. Vujicic, isso. Esse rapaz, amados, ele nasceu sem os membros do corpo. Ele não tem braços, ele não tem perna. Você vai falar assim, como que Deus cria uma pessoa assim? Que propósito Deus tinha de criar? Mas ele é uma das pessoas, amados, se você nunca assistiu os vídeos dele, você deveria assistir. Ele é uma das pessoas que mais sabe qual é a missão dele na vida. Ele é uma pessoa que entendeu o sentido da vida. Por que Deus criou ele da forma como criou? E Deus tem usado ele nas nações para mostrar quem Deus é. Deus tem revelado a glória dele na vida de um homem que não tem os braços, que não tem as pernas. Então Deus nos fez da forma como Ele nos fez, com um propósito, com uma missão. E Deus criou você como você é interiormente, com a sua personalidade também da mesma forma. Nós, amados, fomos gerados de uma forma especial por Deus. Mesmo aquelas pessoas, eu falo isso, já falei isso outras vezes, mesmo aquelas pessoas que foram geradas a partir de uma célula, chamados univitelinos, né? Essas pessoas, elas são idênticas fisicamente. Às vezes até os pais confundem quando os filhos são gêmeos univitelinos. Mas se você for conviver com eles, você vai ver que a personalidade deles é totalmente diferente. Normalmente é oposto um do outro. Um é mais extrovertido, um é mais tímido. Né? Você vai observar diferenças. Por quê? Porque Deus criou cada pessoa de forma individual. E criou cada pessoa com uma missão nessa terra. Uma missão de vida. E essa palavra, amados, é uma palavra que não vai, ela em si, essa palavra de hoje, ela não vai trazer a resposta total para você. Mas ela é um norte. É uma bússola para, a partir do que você ouviu aqui, você buscar entender. Não digo que você talvez não entenda, mas que você possa entender melhor ainda qual é o significado da sua vida. Qual é o significado da sua vida? O sentido da vida, amados, eu respondo para você em 1 segundo. O sentido da vida é Deus. O sentido da vida, por que eu existo? Eu existo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos feitos para a glória de Deus. Enquanto eu e você não centrarmos a nossa vida em Deus, nós vamos estar desperdiçando a nossa vida. E nós não vamos encontrar o sentido total e pleno da vida, enquanto não entendermos isso.
Deus é a resposta para o sentido da vida. Deus é a única resposta para o sentido da vida. Ponto e acabou. Ponto final. Agora, a partir do momento que eu entendo que Deus é o sentido da vida, eu preciso conhecê-lo para entender qual é a minha missão de vida. Qual é a minha missão de vida? E isso, amados, é algo muito particular, muito pessoal. Por isso que você precisa desenvolver isto em Deus, buscando isto em Deus. Amém? Vamos orar, assentado mesmo. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, reflita sobre esta palavra.